Quando o Ministério Público pede a absolvição do seu cliente nas alegações finais, o juiz de direito pode condenar? Esse é o tema de hoje da nossa análise de jurisprudência. Bom, esse é um problema grave que nós enfrentamos ele desde a Constituição Federal. Aliás, há muito tempo. Nós enfrentamos ele desde a década de 40. Em todos os casos onde o Ministério Público pedia a absolvição, o juiz de direito ficava a cavaleiro para poder condenar ou não. Ele não se sentia obrigado a seguir na direção, na posição que o Ministério Público colocava a acusação. Isso porque dentro do CPP, um CPP antigo da década de 40, de 1941, existe um artigo ali dentro que prevê que o juiz pode condenar mesmo se o Ministério Público pede a absolvição do réu. E essa discussão, ela ganhou uma dimensão muito grande nos últimos 20 anos, porque a Constituição Federal de 1988, quando ela traz a criação do Ministério Público, dando todos os poderes a ele, no artigo 129, inciso 1, ela diz de forma clara que o Ministério Público, ele é o dono da ação penal, ele é o dominus litis. E dentro da relação processual clássica, onde você tem autor e réu, a iniciativa do autor é ela que manda. Se o autor ele decide desistir da ação, ele decide pedir a absolvição do réu, ele tem o direito de fazer isso e a vontade dele tem que ser obedecida. Autores, como eu reputo o melhor deles, o Aury Lopes Júnior, eles defendem isso, eles defendem esse direito desde os primórdios da Constituição Federal de 88. Desde quando ela foi editada, você vai ter doutrinadores de vanguarda, como o Aury Lopes Júnior, que defendem que o juiz de direito ele não pode condenar se o Ministério Público, que é o dono da ação penal, pede a absolvição. Fica incoerente e viola o texto da Constituição Federal. Na prática, no dia a dia da advocacia criminal, do sistema de justiça criminal, até os dias de hoje, na maioria, aliás, não, em 100% dos casos, nenhum juiz sente constrangimento nenhum em condenar o réu se o Ministério Público pede a absolvição. Agora, isso vai mudar, já começou a mudar. Recentemente, no mês de outubro, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por meio de um habeas corpus julgado pela quinta turma, na verdade, desculpa, um habeas corpus não, por meio de um recurso especial, de um agravo regimental em um recurso especial, julgado pela quinta turma, o STJ decidiu que o juiz de direito não pode condenar se o Ministério Público pedir a absolvição. Glória a Deus, isso é muito importante. Isso é muito importante para o sistema de justiça criminal e para a nossa advocacia brasileira, para os réus. Anote esse número, Agravo regimental no agravo em recurso especial, 1.940.726, de Rondônia. Relatoria do ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado. O ministro Jesuíno, ele é um desembargador convocado atuando no Superior Tribunal de Justiça. O voto é interessantíssimo. É importante lembrar que é uma divergência. Quem abre a divergência é o ministro João Otávio de Noronha, e aí votam com o ministro João Otávio, ministro Ribeiro Dantas e ministro Joel Ilan Pacholic. Até o momento, o ministro Jorge Mussi ainda não terminou de votar. E é um caso de crime contra a ordem tributária, uma acusação de crime contra a ordem tributária, e o ministro João Otávio de Noronha faz justamente essa análise. Ele diz que
O artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, ele dá o dominis litis, a titularidade da ação penal para o Ministério Público. O promotor de justiça, ele é o dono da ação penal. É ele quem decide o que vai fazer com a ação penal. Se vai pedir para condenar, se vai pedir para absolver. Ele tem essa posição. A decisão final é do juiz. Mas num pedido de absolvição, para se respeitar a correlação entre acusação e sentença, que é preciso que exista, quando se pedir a absolvição, o ministro não pode condenar. E aí vem o detalhe mais interessante da decisão do ministro João Otávio, que foi acompanhada por outros 2 ministros, está vencendo por maioria. O que acontece? Ele menciona no voto dele o artigo 3A do CPP. Nós temos vídeo aqui no nosso canal comentando o artigo 3A. E por que eu digo que ele é muito interessante, esse detalhe? Você vai entender. Porque o artigo 3A, ele consagra o sistema acusatório pleno. Ele traz regras de regulamentação do sistema acusatório pleno, que já está consagrado na Constituição Federal, mas não estava explicado como funcionaria. E aí o artigo 3º-A do CPP, ele começa a trazer as regras de regulamentação. Só que o que aconteceu? 4 ADIs foram propostas no Supremo. E o ministro Luiz Fux, quando presidente do Supremo, ele concedeu uma liminar, suspendendo a regra do artigo 3º-A. E o que aconteceu? O filho da mãe suspendeu e não julgou a liminar da ADI até hoje. Então a eficácia desse artigo está suspensa. E o mérito ainda não foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal das ADIs. Então nós ainda não temos um sistema acusatório pleno regulamentado pelo CPP por causa da preguiça do Supremo Tribunal Federal em julgar essa liminar e as ADIs, o mérito das ADIs. Mas o ministro João Otávio de Noronha não quis nem saber e sentou a caneta no seu voto, amparado no texto do artigo 3º-A. Ele lembrou-se do texto do artigo 3º-A e consagrou o sistema acusatório pleno. Essa decisão, ela vai dar pano para manga. Acompanhe o desenrolar, se vai ter recurso, não vai. E vou te dizer, estuda e já começa a usá-la nos casos do seu escritório de advocacia. Toda vez que o Ministério Público pedir absolvição, você já nas suas alegações finais, já vai defender a absolvição, calcado no artigo 129, inciso 1 da Constituição, e no artigo 3º-A do CPP. Por quê? Se o dono da ação penal, se ele pede a absolvição, o juiz, não cabe ao juiz querer condenar. Bom demais, meus amigos, minhas amigas, advogados, advogadas criminalistas. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal, acionar as notificações, curte esse vídeo, deixa seus comentários e dá uma dica, dá uma sugestão de vídeo para o canal que a gente está querendo te atender. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.